Na cidade de Cafarnaum, um centurião romano, homem de grande autoridade e respeito, se encontrava em uma situação angustiante. Seu servo, que era muito querido por ele, estava gravemente enfermo. O centurião, um homem de ação e de fé, compreendia o poder que as palavras podem ter. Ele conhecia bem a dinâmica que existia entre o controle e a obediência, pois era um líder militar. Havia em seu coração um desejo fervoroso de ajudar seu servo, mesmo que isso significasse ultrapassar as barreiras de sua cultura e religião. Movido pela preocupação, o centurião decidiu buscar Jesus, cuja fama de curador milagroso havia se espalhado por toda a região. Ele acreditava que, se pudesse apenas encontrar aquele homem, as palavras de Jesus teriam o poder de curar seu servo, mesmo à distância. Determinado, ele enviou alguns dos anciãos dos judeus até Jesus, pedindo que intercedessem por ele. Os anciãos, impressionados com a reputação do centurião, foram rapidamente até Jesus, ressaltando a bondade daquele homem e como ele havia construído uma sinagoga para a comunidade. Quando Jesus ouviu a mensagem, mostrou-se disposto a ir até a casa do centurião. No entanto, enquanto caminhava, o centurião, ciente de sua posição e da impureza que sua presença poderia causar ao entrar na casa de um gentio, enviou amigos para transmitir uma nova mensagem. Ele disse: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Essa humildade e reconhecimento da autoridade de Jesus são marcantes. O centurião continuou, afirmando que, assim como ele tinha soldados sob seu comando, que obedeciam às suas ordens, ele acreditava que Jesus, com uma simples palavra, poderia curar seu servo. As palavras do centurião tocaram o coração de Jesus. Ele se admirou da fé que aquele homem possuía, uma fé que ultrapassava as barreiras do entendimento humano. Jesus então se voltou para a multidão que o seguia e disse: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essa declaração não apenas exaltou a fé do centurião, mas também desafiou os ouvintes a refletirem sobre a profundidade da crença e a importância do reconhecimento das autoridades espirituais. Os amigos do centurião retornaram à sua casa e encontraram o servo curado. A cura, realizada à distância, exemplificou o poder das palavras de Jesus. Não era apenas um milagre físico, era uma demonstração da profundidade da fé e da confiança que o centurião tinha no poder de Cristo. Essa história nos revela que a fé pode se manifestar de maneiras inesperadas, desafiando as normas e as barreiras que muitas vezes construímos em nossa mente. No coração dessa narrativa, destaca-se a conexão entre autoridade e fé. O centurião, um homem acostumado a dar ordens, reconheceu que a verdadeira autoridade estava em Jesus. Ele entendeu que, assim como sua palavra era obedecida pelos soldados, a palavra de Jesus tinha o poder de curar e transformar vidas. Essa compreensão transcende o contexto histórico e cultural, ressoando até os dias de hoje. As palavras de Jesus não eram apenas instruções, mas uma manifestação de amor e compaixão. Cada milagre que ele realizava era uma expressão do desejo divino de restaurar e curar a humanidade. O centurião, ao buscar Jesus, nos mostra que o verdadeiro poder reside na humildade e na fé. Sua história não é apenas sobre uma cura física, mas sobre o reconhecimento da grandeza de Deus e a capacidade de crer em algo maior do que nós mesmos. Através dessa narrativa, somos convidados a refletir sobre a nossa própria fé e como ela se manifesta em nossas vidas. O centurião nos ensina que, independentemente de nossa posição ou status, todos temos acesso ao poder transformador das palavras de Jesus. Suas palavras, carregadas de autoridade e amor, continuam a ecoar em nossos corações, nos lembrando de que a fé pode mover montanhas e curar feridas profundas. E, assim como o centurião, somos chamados a acreditar, mesmo quando a situação parece impossível, confiando que a palavra de Jesus é suficiente para trazer cura e esperança. Na cidade de Cafarnaum, um centurião romano, homem de grande autoridade e respeito, se encontrava em uma situação angustiante. Seu servo, que era muito querido por ele, estava gravemente enfermo. O centurião, um homem de ação e de fé, compreendia o poder que as palavras podem ter. Ele conhecia bem a dinâmica que existia entre o controle e a obediência, pois era um líder militar. Havia em seu coração um desejo fervoroso de ajudar seu servo, mesmo que isso significasse ultrapassar as barreiras de sua cultura e religião. Movido pela preocupação, o centurião decidiu buscar Jesus, cuja fama de curador milagroso havia se espalhado por toda a região. Ele acreditava que, se pudesse apenas encontrar aquele homem, as palavras de Jesus teriam o poder de curar seu servo, mesmo à distância. Determinado, ele enviou alguns dos anciãos dos judeus até Jesus, pedindo que intercedessem por ele. Os anciãos, impressionados com a reputação do centurião, foram rapidamente até Jesus,
ressaltando a bondade daquele homem e como ele havia construído uma sinagoga para a comunidade. Essa construção não era apenas uma estrutura física, mas também um símbolo da preocupação do centurião com o povo judeu, desafiando as expectativas de um romano em uma terra dominada por seu império. Quando Jesus ouviu a mensagem, mostrou-se disposto a ir até a casa do centurião. No entanto, enquanto caminhava, o centurião, ciente de sua posição e da impureza que sua presença poderia causar ao entrar na casa de um gentio, enviou amigos para transmitir uma nova mensagem. Ele disse: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Essa humildade e reconhecimento da autoridade de Jesus são marcantes. O centurião continuou, afirmando que, assim como ele tinha soldados sob seu comando, que obedeciam às suas ordens, ele acreditava que Jesus, com uma simples palavra, poderia curar seu servo. As palavras do centurião tocaram o coração de Jesus. Ele se admirou da fé que aquele homem possuía, uma fé que ultrapassava as barreiras do entendimento humano. Jesus então se voltou para a multidão que o seguia e disse: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essa declaração não apenas exaltou a fé do centurião, mas também desafiou os ouvintes a refletirem sobre a profundidade da crença e a importância do reconhecimento das autoridades espirituais. As pessoas que o rodeavam, muitas vezes focadas em tradições e rituais, foram confrontadas com a ideia de que a verdadeira fé não estava limitada a um grupo específico, mas era acessível a todos, independentemente de sua origem. Os amigos do centurião retornaram à sua casa e encontraram o servo curado. A cura, realizada à distância, exemplificou o poder das palavras de Jesus. Não era apenas um milagre físico, era uma demonstração da profundidade da fé e da confiança que o centurião tinha no poder de Cristo. Essa história nos revela que a fé pode se manifestar de maneiras inesperadas, desafiando as normas e as barreiras que muitas vezes construímos em nossa mente. Assim como o centurião, muitas vezes nos deparamos com situações que testam nossa fé, onde a esperança parece distante e o desespero se aproxima. No coração dessa narrativa, destaca-se a conexão entre autoridade e fé. O centurião, um homem acostumado a dar ordens, reconheceu que a verdadeira autoridade estava em Jesus. Ele entendeu que, assim como sua palavra era obedecida pelos soldados, a palavra de Jesus tinha o poder de curar e transformar vidas. Essa compreensão transcende o contexto histórico e cultural, ressoando até os dias de hoje. Em nossas próprias vidas, quantas vezes ignoramos o poder que uma simples palavra ou ação pode ter sobre nós e os outros? A história do centurião nos lembra que a verdadeira liderança está enraizada na humildade e na compreensão de que, por mais poderosos que sejamos, sempre há algo maior do que nós. As palavras de Jesus não eram apenas instruções, mas uma manifestação de amor e compaixão. Cada milagre que ele realizava era uma expressão do desejo divino de restaurar e curar a humanidade. O centurião, ao buscar Jesus, nos mostra que o verdadeiro poder reside na humildade e na fé. Sua história não é apenas sobre uma cura física, mas sobre o reconhecimento da grandeza de Deus e a capacidade de crer em algo maior do que nós mesmos. Essa narrativa ressoa fortemente em um mundo onde frequentemente buscamos respostas em lugares errados, esquecendo que a verdadeira transformação começa quando nos voltamos para o divino. Através dessa narrativa, somos convidados a refletir sobre a nossa própria fé e como ela se manifesta em nossas vidas. O centurião nos ensina que, independentemente de nossa posição ou status, todos temos acesso ao poder transformador das palavras de Jesus. Suas palavras, carregadas de autoridade e amor, continuam a ecoar em nossos corações, nos lembrando de que a fé pode mover montanhas e curar feridas profundas. E, assim como o centurião, somos chamados a acreditar, mesmo quando a situação parece impossível, confiando que a palavra de Jesus é suficiente para trazer cura e esperança. Ao final, essa história não apenas nos oferece um vislumbre do poder de Jesus, mas também nos convida a sermos agentes de fé em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nos cercam. Como podemos, então, exercer essa fé em nosso dia a dia? Como o centurião nos mostrou, a verdadeira fé se manifesta não apenas em palavras, mas em ações e na disposição de reconhecer a grandeza de Deus. Esse chamado à ação, a compaixão e a humildade é o que nos une como seres humanos, independentemente de nossas diferenças.